Tadalafila ou manipulados para libido, que a gente vai falar de vários. Compensa mais usar um, outro ou quem sabe os dois. Dependendo do caso, às vezes você está usando uma coisa errada que não vai resolver o seu problema. Então já clica no gostei, se inscreve no canal e não estamos falando aqui unicamente de problemas, que fique muito claro. Tem pessoas que está 100% e quer dar um doping, quer dar um upgrade e usa alguma coisa. E aí você tem as opções naturais e as opções não naturais. Então, primeiramente, vamos diferenciar libido de ereção. A libido é o seu desejo sexual. Então, você pode ter um desejo sexual e não ter uma ereção com isso. Bem como você pode ter uma ereção, por exemplo, quando você acorda pela manhã, sem nenhum tipo de desejo sexual. Isso pode acontecer. Mas, na libido, a gente pode ir um pouco mais adiante. Ela é um processo neuroendócrino que vai envolver vários sistemas. Um sistema espetacular que ninguém fala é o de dopamina. Mas não só, a gente tem testosterona, a gente tem prolactina, nós temos estradiol, cortisol, serotonina, a parte psicológica. E já quando nós falamos da parte de ereção, estamos falando de uma parte vascular, que envolve óxido nítrico, GMPC, relaxamento da musculatura lisa, obviamente relaxamento da musculatura lisa peniana, fluxo sanguíneo. Então tudo isso é uma questão, vamos colocar assim, vascular periférica. Obviamente que uma coisa pode estar interligada à outra, mas não necessariamente. Então, quando o seu problema é relacionado muito ao desejo sexual, você não tem vontade, usar o Tadalafila, claro, vai criar uma ereção artificial, que pode até te atender, mas não é o que vai resolver o problema. Bem como do contrário, se o seu problema de ereção ele é vascular periférico, se você usar alguns manipulados, por exemplo, para aumentar a libido, não vai ajudar. E obviamente você pode somar tudo isso. Consulta médica sem sair de casa. Vemconsulta.com.br, cupom TWIN. Então vamos lá. Problemas de libido. Olhou o exame de testosterona. Se tiver baixo, é interessante algum protocolo para subir, que pode ser através da dieta, do treinamento ou então de alguma medicação. Existem 4 passos para se aumentar a testosterona. Lembra de procurar dentro do Twin Mais Tema que tem exatamente esse vídeo aqui. Vamos pensar que você normalizou a sua testosterona. E quando eu falo normalizar, não é ficar alto demais, porque ficar alto demais para algumas pessoas piora a libido por conta de aumentar o estresse. Então você tem ali uma testosterona por volta, vamos pensar que se você está usando alguma medicação para repor testosterona, entre 800 a 1000, certo? 2000, 3000, às vezes você pode se sentir até pior. Bem como se tivesse 100, 200 também. Essa conversão da testosterona tem que acontecer um pouquinho para o estradiol. Então, mais ou menos falando, para cada 1 de estradiol, tem que ter 20 de testosterona. Então, se você vai olhar o seu exame de sangue e você tem 800 de testosterona e 40 mais ou menos de estradiol, você está bem equilibrado. Se esse estradiol estiver muito baixo, você vai ter problemas de ereção, ainda que o desejo possa se manter. E aí, as pessoas apelam ao Tadalafila quando deveriam descontinuar, porque normalmente quando o estradiol está baixo, essas medicações como anastrozol, exemestano, entre outros, letrozol. Existe um outro elemento aqui muito importante, a prolactina. Se a prolactina ela está alta, você aumenta o seu tempo refratário. O que isso quer dizer? Quer dizer que entre um orgasmo 1 e o orgasmo 2, você precisa de um tempo maior de recuperação. Quando o tempo refratário é menor, você consegue engatar vários orgasmos num tempo menor. Então, se você demorava 36 horas, você pode demorar 8, 12 horas. Prolactina, a gente pode controlar com um antiprolactêmio se ela estiver elevada. Que aí, normalmente, é uma cabergolina que os médicos acabam prescrevendo meio miligrama por semana, alguma coisa assim, e é muito rápido, tá? Às vezes 2 comprimidos resolveu o problema, mas aí precisa dos exames de sangue serem olhados. Vamos pensar que você normalizou a sua prolactina. Mas por que ela subiu? Claro que existem vários tipos de disfunção, mas uma disfunção que acontece razoavelmente com frequência é quando você tem o aumento do cortisol e isso parece que na mesma circuitaria lá na hipófise faz subir a prolactina. Subir o cortisol, sobe a prolactina. Então quando você controla a prolactina,
algo que você deve dar uma olhada nos seus exames de sangue é o cortisol e o ACTH. Caso eles estejam altos, você pode usar um manipulado que é espetacular, que é o KSM-66, normalmente prescrito em doses de 600 miligramas. Se o caso do cortisol for muito alto, normalmente 300 quando acorda, 300 depois do almoço. Se ele não está tão alterado, 600 miligramas antes de dormir para já melhorar o sono, que tudo vai melhorar na sua vida. Bacana. Minha dica, é claro que eu não sou médico, mas se a prolactina estiver elevada e o cortisol estiver um pouquinho, já usa os dois juntos, porque mal não vai fazer, o KSM-66, e você já consegue controlar esse cortisol e melhorar a sua libido com certeza, porque baixou o cortisol, se ele estiver elevado, a sua libido vai melhorar automaticamente. Espetacular. Agora, algo que é negligenciado, que é a dopamina. A dopamina te dá o drive. E o drive é o dirigir, é o começar, é o querer buscar. E quando você perde a sensibilidade à dopamina, e quando o seu sistema dopaminérgico não funciona bem, a sua libido abaixa mesmo com prolactina legal, estradiol bacana, testosterona legal, aí você taca tadalafila, não é isso que vai resolver. Quer ver um ativo que é legal para aumentar a libido nesses casos? Mucuna. 400 miligramas, umas 3 vezes por dia, e até mesmo de 400 a 1.200 miligramas tomadas 1 hora, 2 horas antes do ato sexual. Ele aumenta a dopamina de forma temporária, mas muito importante para aquele momento. Então você pode ter ali de repente um pré-treino, vamos pensar assim. Suplemento é na Growth. Use o cupom TWIN. Só que a gente assume que agora tá tudo 100% dessa parte de libido. Claro que o ambiente conta muito. Então se você tá meio acuado, meio com medo, uma ansiedade vai atrapalhar a sua libido. Mas vamos pensar que você está com um parceiro estável, bacana, tá tudo certo. Então aqui da libido a gente resolveu. E mesmo assim não há um funcionamento. Dá para se usar alguma coisa para melhorar essa ereção? Sim, mas você pode começar em algo natural. Algo que é bem legal. O Whip Medium, que além de ajudar na libido, ajuda diretamente na ereção, sendo até mesmo um potencializador do tadalafila. E é usado normalmente de uma dose de 1 grama por dia, espetacular. Também dá para se utilizar, pré-atividade, a citrulina malato, que é até um suplemento que eu falei muito no meu curso de suplementação, a qual o link está aqui na descrição. Vale a pena fazer esse curso. Tem o de dieta, o de treino, de esteroides, tem tudo. A citrulina malato, ela é uma precursora de arginina, só que ela parece que é mais efetiva para essa parte de ereção. Normalmente em 10 gramas tomadas mais ou menos 1 hora antes do ato. Ela tem um tempo de ação maior, mas mais ou menos 1 hora, 1 hora e meia antes funciona muito bem. Claro, você pode fazer associação com arginina, mais ou menos ali 5 graminhas. Eu prefiro citrulina, acho mais efetivo, os estudos mostram melhoras mais consistentes. Mas a arginina também funciona. E isso vai melhorar a sua ereção. Agora, claro, não funcionou? Meu amigo, tadalafila é espetacular. Pode usar uma dose baixa, 2,5 miligramas, não precisa nem ser 5 como o pessoal usa, porque parece que o mínimo é 5. Mas 2,5 funciona bem para muitas pessoas que têm uma disfunção leve. Ou então 5 miligramas, ou então 10 miligramas, ou então 20 miligramas. Ou então, se você toma 20 miligramas, talvez testar 10 miligramas e conciliar com 10 gramas de citrulina malato. Tudo isso pode ajudar bastante a sua ereção. Agora, existem manipulados que melhoram a sua libido mesmo ela estando normal. Como é o caso, por exemplo, do Tribulus, da maca peruana, do Testofen, entre outros que se você usar corretamente, as pessoas não usam corretamente, eu já adianto aqui, então não adianta comprar o produto se você não sabe usar, aí sim você vai ter uma grande eficiência, e esse é o tema do vídeo que está aparecendo aqui na tela, os manipulados, os melhores manipulados e como fazer o uso para o aumento da sua libido, seja ela se estiver baixa, ou se ela já estiver normal e você quer dar mais um upgrade natural sem efeitos colaterais. Então clique aqui e veja esse vídeo.